Fala aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos aí para mais um vídeo desse nosso projeto aqui, ó. Projeto espontâneo, né? Amador, de fato, uma produção muito rebuscada, mas que foi aí uma inspiração da minha querida aluna Maria Beatriz. Eu sempre falo isso para lembrar, né? Porque eu não tinha essa ideia, mas aí ela botou uma pilha e eu gostei muito de fazer isso aqui. Estamos fazendo, tá certo? Vamos lá, então, rapidamente, para continuar essa nossa saga sobre o antigo regime, né? Que é a Idade Moderna. E a gente vai ver que nem tem tantas questões assim na SpaceX que caem especificamente sobre o mercantilismo, mas é importante entender o mercantilismo para entender outros itens, né? Que caem dentro do contexto do chamado antigo regime, como a gente vem trabalhando. Então, sem delongas, vamos lá, vamos começar aqui, claro, como sempre, montando aquele nosso quadro explicativo, certo? Então, vamos lembrar que a gente está falando, né, de uma das etapas dessa fase que a gente chama de antigo regime, né? Então, vamos lembrar aqui a nossa fórmula clássica, né, o AR, né, AR é igual, não é? Ó, a absolutismo, mais, olha aí o nosso tema, mercantilismo, sobre colonialismo, que vamos falar, né, no próximo encontro, que é a colonização da América, mais especificamente, né? Elevado a SE, que é aquela sociedade estamental, que é uma permanência da Idade Média, né, do chamado feudalismo. Né? Muito bem. Então, a gente vai trabalhar aqui, olha, com o MERC, né, o mercantilismo. Né? Então, vou puxar para cá, ó. Mercantilismo. Não é? E aí, o que a gente tem de importante sobre o tal do mercantilismo? Né? Vamos lembrar, primeiro, que ele refere-se, né, fundamentalmente a um conjunto de práticas, ok? Ó, conjunto de práticas, né? E aí a gente pode entender essas práticas como sendo as características, né? Características que marcam a economia, a economia na Idade Moderna. Então tem que lembrar o seguinte, não é, né? Olha, o mercantilismo, ele não é feudalismo. Epa, tem um S ali que não existe, depois eu apago. Mas também não é, né? Também não é capitalismo. E aí a gente vai ter uma tensão aqui, ó, capitalismo, não é? Qual é a tensão que a gente vai ter? É que a gente vê, né, muitas vezes a expressão utilizada em relação a ele, a geografia gosta muito de usar, mas alguns historiadores também, chamado de capitalismo comercial, ok? Capitalismo comercial. Ele, de fato, já é capitalismo? Não, mas ele é uma grande preparação para o capitalismo, né? Para aquela separação clássica entre capital e trabalho que a gente tem no capitalismo, associado à propriedade privada, associada ao assalariamento, né? Que são práticas que a estrutura feudal ela ainda não tem bem cristalizada, tá certo? Bom, e aí, o que a gente pode puxar aqui, né? A gente pode puxar aqui o seguinte, que quando eu olho para essas práticas, né? Essas práticas, vou botar aqui. Eita, peraí que o slide disparou aqui. Na hora que ele dá esses cricos. Pronto. Vamos lá? Peraí. Pronto. Né? Quando a gente fala aqui ó, de práticas, né? Capitalistas, o que a gente vai entender, né? Principais práticas. Olha, a principal, aquela que chama mais atenção, aquela que é diferentona,
é essa aqui, ó, é o intervencionismo. E isso está diretamente associado ao absolutismo. Intervencionismo. Não é? Essa prática, ela é o que caracteriza principalmente o fato do mercantilismo não ser capitalismo. Entre outras coisas, é porque o capitalismo é sistema, o mercantilismo não é sistema, é conjunto de práticas, né? E outra coisa está no fato de que o intervencionismo, que é a intervenção do Estado, ó, intervenção total do Estado, que é uma consequência, obviamente, de quem? Né? Do absolutismo. Com o absolutismo, o rei ele tem o poder de intervir em todas as coisas, em todos os assuntos. Né? Então, não existe propriedade privada, que é um dos itens fundamentais, é um dos itens cabais para que a gente possa falar em capitalismo. Né? Aí a gente depois vem aqui, ó, para o tal do metalismo. E aí tome cuidado. Metalismo. Não é? Muita gente fala que metalismo é a mesma coisa que bulionismo. E a gente vai ver que não é bem assim. O metalismo, vamos simplificar, né? É a ideia de acumulação de metais preciosos. Acumulação, né, de metais preciosos. Porque como o dinheiro é feito de metais preciosos, o que eles pensavam? Quanto mais metais eu tenho estocado, mais rico eu sou, ok? Eu, Estado, eu, nação, né? Eu, país, tá? Bom, aí depois, né, eles perceberam o seguinte, o que adianta eu estocar se eu compro muito e vendo pouco? Quando eu faço isso, mais dinheiro sai do que entra. Então é preciso ter uma balança, olha aqui, ó, balança comercial favorável, né? Favorável. Com balança comercial favorável, hoje a gente chama isso de superávit, né, quando ela é favorável, e déficit, quando ela é desfavorável. Ou seja, né, exportar, porque o país não vende, o país exporta, exportar mais que importar. Né? É claro, quando eu falo mais, eu estou falando não somente de a ideia de volumes absolutos. Se eu for pensar em quantidades, tem países que importam muito mais do que exportam, né? Materialmente falando. O Japão é um grande exemplo disso, mas a balança dele comercial é favorável porque a questão não é só o volume, mas é o valor, né, agregado àquilo que exporta. Né? Eu exportar 100 balas e exportar um computador são valores completamente diferentes, percebe? Então, não é só questão de volume, é, é a questão de valores, ok? Bom, e aí, claro, né, no objetivo de manter uma balança comercial favorável, muitos países, né, começaram a adotar algumas práticas, dentre elas a prática conhecida como protecionismo. Né? Protecionismo. Né? O que é o protecionismo? Você protege o seu mercado interno. Como eu faço isso? Né? Atrapalhando as importações. Né? Então, ó, eu dificultar, né, importações. Pronto, tem a língua para fora, não, cabelinho aqui na boca, dificultar importações e estimular, tem esse detalhe, a produção interna. Porque se eu apenas dificultar as importações, não é suficiente. Né? Estimular, mas não, a produção. Gente, produção interna, eu também chamo de produção, olha aqui, ó, doméstica. Aqui, doméstica não tem sentido de dentro de casa. É como a gente fala, né? Aviação doméstica, né? São viagens dentro do próprio país. Tranquilo? Bom, aí, né, a gente percebe outras duas características que são tão gerais quanto o intervencionismo, mas elas não são
aquelas que principalmente vão diferenciar do capitalismo, como é o caso do intervencionismo, que são, ok? Ó, preste atenção, o monopólio, né? O que é monopólio? Vou dar uma definiçãozinha aqui, mais ou menos de livro, né? Mais ou menos de livro, é aqui, ó, é a exclusividade, né? Na produção ou oferta de algum produto ou serviço. Por que é importante essa exclusividade? Porque você impede o camarada de promover protecionismo. Porque se o protecionismo ele depende, né, de você atrapalhar o produto estrangeiro, mas ter um similar doméstico, se o meu produto é exclusivo, não tem como, entendeu? Essa é a lógica, tá? E, na sequência, nós temos aqui, olha, a materialização fundamental do monopólio nessa época, que é o pacto colonial. Ia botar colonialismo, né, porque é consequência, mas a palavra correta, desculpem, vamos lá, é pacto ou paquito, como eu falava quando eu era criança, paquito colonial, nada a ver com o Xuxa não, tá? Paquito, pacto colonial, tá? Pacto colonial. Muito bem, pacto colonial, olha aí, ó, a colônia, olha como é que é monopólio, só mono pode, pólio, só pode fazer comércio através da metrópole, ok? Através da metrópole. E aí temos as práticas básicas do mercantilismo. E aí agora, gente, a gente vai ver uma outra coisa. E por que que eu fiz essa diferenciação na hora de botar ali os marcadores, né? É para não confundir as práticas mercantilistas, que são também as suas características, com as chamadas políticas ou tipos de mercantilismo. Olha aqui, ó. Políticas ou tipos. E aí, o que que vai ser uma política ou um tipo? Ela é, tecnicamente, né, o que a gente pode entender como sendo um conjunto de práticas, ok? Então, quando eu tenho um conjunto de mercantilistas, eu vou entender como sendo, né, uma política, tá? Só para diferenciar aí, para você entender depois o que eu vou colocar ali na sequência. Não tem muita preocupação em você dominar essa definição específica, tá? Fica tranquilo. Muito bem. Bom, quais são as práticas mercantilistas? Eu estou diferenciando política de prática para você não cair no conto do vigário, que é entender que a primeira política famosa do mercantilismo, né, que é o tal do bulionismo, não é? Que tem como principal prática o metalismo, ele não é a mesma coisa que metalismo. Apenas metalismo é a principal prática, ok? Principal prática, metalismo. Mas bulionismo não é metalismo, né? A principal característica do Messi é jogar futebol. Então, Messi é sinônimo de futebol? Não, né? Não, ok? E aí, ó, essa prática metalista, ela está associada a quê? Ela está associada, sim, à construção naval. A maioria deles estão, porque está associada aos efeitos, não é, da expansão marítima, construção naval, né? Mas está associado principalmente ao seguinte, ó, ao metalismo, né? E aí
Quem promoveu isso? Promoveu, né, o bulionismo países ibéricos, ou seja, Portugal e Espanha. Daí, novamente, eu associar a Constituição Naval, porque eu certamente estou falando de quê? Expansão marítima, né? Países ibéricos. Ó, os países ibéricos promoveram esse metalismo, né? Sobretudo, e ele teve sucesso em que momento? Né? Principalmente, né, entre o final do século XV e início do século XVI. Né? Se a gente for pensar em história do Brasil, por exemplo, né? Lembra lá do período pré-colonial, que por 30 anos Portugal não se interessou pelo Brasil porque estava conseguindo muito lucro no comércio com as Índias, né? Ou o início da colonização da América, que a gente vai ver na sequência, que a Espanha encontrou muitos metais preciosos, né? Juntando billions, daí o termo bulionismo, de billion em inglês, né? Em metais. Tranquilo? Então, ó, você vê que eu não terei, né, ao mesmo tempo, nem no mesmo lugar, todas as práticas mercantilistas, né? Porque aqui ele pratica o metalismo, mas ele não pratica, por exemplo, a balança comercial favorável, que foi algo que perceberam, né, outros países e viram que o importante, né, como eu dissera antes, não é só você ter o metal, é você ter, manter e ampliar. Como? Através de práticas comerciais que favoreçam a você uma balança comercial favorável. Daí, ó, o comercialismo. O comercialismo começou a ser desenvolvido principalmente pela Holanda, né? Holanda ou Flandres, ou Países Baixos, né? Holanda, porque é a palavra que mais aparece ali, Holanda, entre parênteses, Flandres. A gente vai ver que outros países depois vão até copiar um pouquinho isso, mas já vão começar a copiar misturando com outras coisas. Mas o principal país comercialista foi a França, ou a Holanda, desculpem. E aí, olha só, o comercialismo holandês, ele se baseia... Opa, eu coloquei diferente, né? Eu coloquei o país ali do lado, em vez de colocar a principal prática. Deixa eu botar aqui, ó, Holanda, para ficar igual lá em cima. Holanda, entre parênteses, Flandres, né, como era na época, e a principal característica, a principal prática, aí sim, né, vou botar aqui, ó, resumido, tá? Cuidado aqui, ó, quando você vê, ó, balança comercial favorável, BCF, tá? E a Holanda, ela fez sucesso com essa prática, principalmente, tem umas variações aí de autores e autores, né? Em meados do século XVI, né? Meados do século XVI. O que seria isso? A partir do segundo quartel até o terceiro quartel, ou seja, de mais ou menos 1525, né, a 1575, ok? E aí você vai ver que, ó, 1580, União Ibérica, e aí a Holanda começa a ter problemas, percebeu? Né? Ó, faz as conexões aí com a história do Brasil também, que é importante. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos continuar. Outra prática mercantilista interessante é aqui, ó, aquela que vai tentar, né, responder a uma complicação, né? Perceberam uma coisa? Ó, vamos voltar aqui rapidinho. Ó, eu coloquei diferentes: o metalismo, a balança comercial favorável e o protecionismo com essa seta. Eu coloquei aqui, ó, dessa maneira porque eu disse que é uma característica fundante para diferenciar o mercantilismo do capitalismo, né? E olha agora, quando eu falo das práticas, perdão, das políticas, eu percebo que as políticas, elas têm como principal práticas
A primeira, o metalismo. A segunda, a balança comercial favorável, né? E a terceira, então, vai pegar quem? Exatamente, ó, o protecionismo, ok? O protecionismo. Só que essa política, eu tenho um pequeno problema nela. O nome que a gente dá a ela é industrialismo. Industrialismo, tá? Ficou com 4 pernas ali. Eita. Uma das coisas que eu vou fazer depois é treinar bastante essa questão do uso da caneta aqui, né? Se eu depois for querer fazer vídeos mais profissionais, porque... Pronto. Industrialismo, né? Bom, só que o industrialismo, que é concentrado, sim, né? Vamos colocar logo, ó, ele é concentrado no quê? Ele é concentrado no protecionismo. Percebam um detalhe interessante. Tanto o comercialismo quanto, né, tanto o bulionismo quanto o comercialismo, eu vou precisar de uma construção naval, porque eu tenho a questão do transporte, né, tal, construção naval. Beleza. Só que aí, quando eu chego no industrialismo, eu tenho duas situações, tá? Eu tenho um protecionismo, né? Que sim, vai utilizar a construção naval, mas esse é aquele centrado principalmente, né, na Inglaterra. Tá? Então, quando eu falo de Inglaterra ou Reino Unido, muito fácil, né? Eu vou perceber que, principalmente aqui, ó, no início não, desculpem, em meados. Ah, não, tá certo. E olha aí, ó. Início do século XVII, né? No início do século XVII, a Inglaterra está fazendo aí, né, o seu industrialismo. Um protecionismo no qual a Inglaterra ela vai também se dedicar bastante a, o estímulo à produção interna, né, mas muito à construção naval. Agora, esse industrialismo ele também foi praticado pela França. E aí, esse industrialismo praticado pela França acaba recebendo um outro nomezinho. O nome que ele recebe é coubertismo. Não é? Por que o nome? Porque ele está associado ao ministro Jean-Baptiste Colbert, que era o ministro das Finanças do rei Luís, o Rei Sol. Quem é o Rei Sol? O Luís XIV, né? O Luís XIV. E no caso, né, do colbertismo francês, a gente vai ter pouco a ideia da construção naval, mas muito o estímulo à produção interna, né? A França vai se valer do fato de ser um país geograficamente grande, a população vai ser estimulada a crescer para crescer o consumo, e aí ela vai fazer esse motor. Só que isso vai dar problemas lá na frente que vão levar à Revolução Francesa, mas deixa isso para um outro momento. Tá certo? Muito bem? Então perceba que as práticas ocorrem sempre em lugares diferentes, né? E em momentos diferentes. Inclusive, eu esqueci de falar que o colbertismo ele faz sucesso em meados do século XVII. Tá? Ele tem início lá no início do século XVII, mas em meados é que ele expande e tal, mas vai acabar depois trazendo uma série de consequências muito ruins para a França, levando à Revolução Francesa. Beleza? Tranquilo? Bom, por último, a gente vai falar de uma estrutura
que a gente tem até dificuldade de classificá-la, né? Mas já apareceu na prova da SpaceX e aparece na nossa biografia como sendo uma política mercantilista. Ela é raríssima de aparecer, faz muito tempo que não aparece. É o tal do cameralismo, né? Cameralismo. O cameralismo ele está muito associado, olha aqui, ó, ao Santo Império Romano-Germânico. Eita! Que é a Alemanha, né? A região que no futuro será Germany, né? A Alemanha. O cameralismo, né? Ele tem esse nome, sim, né? Câmaras, ele está ligado, né? À formação de. Vamos lembrar lá de ressurgimento comercial urbano, né? Se você tiver na dúvida, volta lá no vídeo que a gente gravou especificamente sobre isso. Idade Média 2, né? Ligas hanseáticas. Não são redes de comércio, né? São redes de comércio. Essas ligas hanseáticas acabarão dando origem à formação de uma figura que a gente chama de Yankar. Yankars. Nossa, quem são os Yankars? São os príncipes, né? Os príncipes alemães. E a gente fala muito quando trabalha o item reforma religiosa, reforma luterana, né? Esses príncipes, eles são, olha só, uma mistura muito louca, porque eles são, ok? Senhores feudais, que possuem outros senhores feudais vassalos. Eles são chefes militares, como eram os senhores feudais, né? Na Europa como um todo, militares. Só que, olha só, eles controlam o comércio. Opa! Eles controlam o comércio. E, doravante, serão eles os banqueiros também. Então, você vê que é uma formação atípica, né? Bem diferente, e que cria uma rede, né, comercial muito diferenciada naquela região. Tá? Isso, inclusive, será um fator importante para manter a Alemanha separada, né? Para atrapalhar o processo de unificação territorial por muito tempo, além de outros fatores, como religioso, cultural e tudo mais. Tá certo? Tranquilo? Bom, tendo colocado isso, vamos agora para quem? Para elas, não é? Para as nossas questões. E aqui eu adotei o critério cronológico. A primeira questão que nós temos é a questão mais antiga. Essa questãozinha aí, ó, Delícia, Delícia, de 1997. Tá certo? Vamos lá, ó. A prática econômica conhecida como mercantilismo, adotada por diversos estados modernos, olha aqui, ó, estados modernos, absolutistas, portanto, visando a obtenção de recursos e riquezas necessárias à manutenção do poder absoluto, olha ele aqui, teve como uma de suas características a manutenção da balança comercial favorável. Olha aí, já está aqui na cara, né? Porque, veja bem, estímulo às importações não, exportações. Valorização exclusiva da agricultura, não. Temos o industrialismo. Liberdade? Não. Intervenção, monopólio, né? Combate à escravidão? Não, né? A escravidão nas colônias, muita atenção, hein? A escravidão é nas colônias, né? É um item importante. Logo, letra A, vamos só conferir, atenção, letra A, tá certo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Questão de 98, olha aí, ó.
A política econômica do Estado moderno absolutista, conhecida por mercantilismo, foi adotada por ocasião da expansão marítima e comercial europeia. Opa, aqui ainda está na grafia antiga, desculpa. Atingindo seu pleno apogeu no século XVII. Assinale a alternativa que destaca uma característica dessa política econômica. Olha aí, gente. Eliminação de qualquer prática monopolista, eliminação não, né? Implantação. A ausência de intervencionismo? Não. Né? Presença. Incentivo a práticas liberais? Opa, a palavra liberal, liberalismo, só vai aparecer a partir do século XVII, né? E nunca, sempre que eu falar em liberalismo, ela é contra o mercantilismo, né? Liberalismo é base para o capitalismo, fora. Busca de lucro através do comércio e da exploração colonial, opa, pode ser, e abolição de barreiras alfandegárias. Abolição não, é a adoção. Galera, letra D, não é? Olha aí, ó, muito tranquilo para a gente. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Olha o salto, 2009. E aí você vê que é uma questão de itens, hein? Muita atenção. Leia atentamente os itens abaixo. 1. Formação de companhias de comércio como a Companhia das Índias Ocidentais. A propósito, chamar a atenção para uma coisa assim, ó. Essas questões assim, ó. Leia atentamente os itens abaixo. Não sai fazendo o que eu fiz agora, não, lendo os itens. Vai direto aqui para a pergunta, para você saber o que você está procurando. Para a pergunta. Olha aqui a pergunta aqui. Olha aqui a pergunta aqui. Assinale a única alternativa em que todos os itens listam características do mercantilismo espanhol bulionista. Olha aí, o bulionismo. Então, vamos lá. Formação de companhias de comércio como a Companhia das Índias Ocidentais. Gente, é uma prática mercantilista? Sim. Só que ela é do comercialismo, porque Companhia das Índias, quer dizer, não só do comercialismo, é porque eu lembrei da Holanda, né? Companhia das Índias Ocidentais holandesas, né, para a invasão do Brasil, tá? Mas está fora, ele está falando de Espanha. 2. Prioridade máxima às políticas de povoamento das colônias para fortalecimento das trocas comerciais com a metrópole. Gente, colônia de povoamento, né, na América Latina? Não, é colônia de exploração. Tudo bem que ele fala em exploração, mas o objetivo nem era povoar, não é? O objetivo era explorar diretamente, no caso da América Espanhola, com obtenção de quê? Obtenção de metais, que está aqui na número 3, ó. Obtenção de metais por meio da exploração colonial. Perfeito. 4. Incentivo à produção manufatureira nas colônias. Gente, olha, não havia esse incentivo não, tá? Porque havia a imposição do pacto colonial. E 5. Estocagem de lingotes de ouro e prata, metais preciosos estocados, metalismo, base do bulionismo espanhol. Opa, 2 e 5, resposta. Opa, 3 e 5. 2 e 5 não, olha lá. 3, errei. 3 e 5, né? Resposta, letra E. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. 2010, olha aí, questão de 2010. Uma das práticas mercantilistas europeias implicava na proibição de se exportar certas matérias-primas que poderiam favorecer o crescimento industrial em outros países, a fim de evitar possíveis concorrências. Tal prática ficou conhecida por... Galera, eu falei muito, né, quando eu falei de protecionismo, de você impedir a importação, né? Mas também tem esse detalhe, eu posso impedir a exportação de uma matéria-prima do meu país para outro país que vai favorecer a industrialização daquele, né? Com isso, eu já te dei a resposta, né? A resposta é o protecionismo, né? Até porque cobertismo é uma forma de industrialismo, que não é uma prática, é uma política, né? Metalismo é a acumulação de metais, o intervencionismo, a intervenção total dos estados, que está em todas as práticas, e a balança comercial favorável é o objetivo, né, da prática protecionista, que é a veiculada na questão. Tá certo? Vamos para a próxima. Durante o mercantilismo,
todos os produtos que chegavam à colônia ou saíam dela tinham que passar pela metrópole, caracterizando assim. Por isso, gente, quando eu defini, eu escrevi através da metrópole e não apenas com a metrópole. É porque também pacto colonial cria uma confusão quando eu defino dessa forma, porque eu lembro do Brasil. O Brasil, por exemplo, tinha um pacto colonial com Portugal, mas comprava produtos da Holanda, né? Então, ó, é através da metrópole, e essa questão, ela elucida isso muito bem. Os atos de navegação nós estudaremos, né, nas aulas na aula de revoluções inglesas, né? Colocado por Oliver Cromwell, tornou a Inglaterra a principal marinha do mundo, até mais ou menos 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Olha aí, ó. A corveia, a gente já estudou lá no feudalismo, né? É aquela obrigação feudal, esqueci a palavra obrigação feudal, que obrigava, né, o colono ali a trabalhar alguns dias no manso senhorial, né, nas terras do senhor. Liberalismo, eu já falei que isso aqui eu só vou falar a partir do século XVII e contra o mercantilismo. E balanço comercial favorável, que a gente já estabeleceu. Portanto, a resposta, a letra A. Certo? Tranquilo? Vamos aí para a próxima, sexta questão, se eu bem me lembro. Opa! Tirada do Cláudio Vicentino, questão com texto, hein? Ó, questão com texto, o que a gente faz? Olha para a pergunta primeiro, né? Ó, sobre o capitalismo comercial. Olha aí, ó, capitalismo comercial. Capitalismo comercial, mercantilismo. Né? Tendência econômica adotada por alguns estados nacionais europeus da Idade Moderna, então ele reifica, né? Ele reafirma aqui, né? Que é o mercantilismo. Pode-se afirmar que... Então, observa que nem é necessário o texto. Né? Ele está ali só de mise-en-scène, ó. Se, por um lado, o mundo medieval se encerrou em meio à crise, por outro, com o início da expansão marítima e o declínio do feudalismo, afirmou-se uma nova tendência, o capitalismo comercial. É só mise-en-scène. Tá? Então, o que a questão quer? O que se pode afirmar sobre o capitalismo comercial, ou seja, sobre o mercantilismo? Letra A. Provocou o êxodo urbano. Êxodo urbano, gente? Não, né? Essa ruralização a gente vai ver lá no início da Idade Média, ok? Falso. Subordinou definitivamente a economia urbana aos interesses agrários? Eita, tá louco, é o contrário, né? É o contrário. C. Forçou o surgimento de legislação destinada a organizar e proteger o trabalho rural. Gente, também não, né? Vai surgir uma legislação destinada a proteger e organizar o trabalho urbano, que é o comércio. Monopolizou, já no século XV, nas mãos de empresários, as atividades produtivas urbanas, fazendo desaparecer o artesanato praticado em oficinas. Olha, a gente tem muitas questões aqui, opções que fazem referência à Revolução Industrial. Olha aqui, ó, Revolução Industrial, né? Êxodo rural, né? Êxodo rural, Revolução Industrial, né? Que é para ver se o aluno confundiu ali, por falar em capitalismo de fato após a Revolução Industrial. Mas, gente, não é, né? E nem há, já no século XV, essa questão aqui nas mãos dos empresários, que é a partir da Revolução Industrial. Logo, a resposta vai ser a letra E. Olha lá, ó, evoluiu para uma crescente separação entre, a gente até citou, ó, capitalismo, separação entre capital e trabalho. O mercantilismo começa o processo, mas ele só se torna efetivo após a Revolução Industrial, com a afirmação da propriedade privada. Tá certo? Beleza? Vamos aí para a próxima. E se eu não me lembro, acho que é a nossa última questão, pois é, pouquinho, né? Última questão especificamente sobre mercantilismo. Tá certo? Olha lá, ó. Que monarca francês representou o ponto culminante do absolutismo em seu país e cujo ministro, Colbert, lançou as bases
do mercantilismo no período 1643 a 1715. Olha aí, gente, né? Olha aí, né? Gente, Cardel Richelieu está ligado à França, mas ele nunca foi rei, né? Ele foi o primeiro-ministro de grande poder na França e tal. Henrique VIII, Inglaterra. Henrique Taradão VIII, quando eu gosto de brincar, né? O caso lá da questão da reforma religiosa e os vários casamentos. Luís XVI é o da Revolução Francesa, é o que perdeu a cabeça. Felipe II, da Espanha, é o mais famoso, pelo menos. Tem o Felipe II da Espanha, depois da França também, que é o da questão lá do choque com o papado, né? E, claro, a nossa resposta, que é o Luís XVI. Tranquilo, gente? Beleza? Então, meu povo, assim encerramos. Oh, não, olha. Ah, não, peraí. Errei, hein? Essa aqui é de renascimento. Pensei que eu tinha retirado, não retirei. Você pode ver claramente, olha lá, ó, né? É uma questão que a gente já fez no nosso encontro. Quer dizer, já fez, não. Nós vamos fazer o nosso encontro de renascimento. Então, sai daí, tá? Erro aí de produção. Meu povo, é isso então. Ficamos por aqui. Forte abraço a todos e todas e até a próxima. Fui!